terminar aqui ó, o nosso estudo sobre integrais múltiplas, vamos finalizar falando sobre coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Começando aqui com coordenadas cilíndricas, a ideia é um pouco parecida com o que a gente aprendeu lá com coordenadas polares, só que aqui, óbvio, a gente vai ter uma coordenada a mais, né? O eixo z, lá a gente fazia no x, y no plano. Então aqui é o seguinte, a gente mantém o z intacto, né? A gente não altera nada no z. E o x e o y a gente usa coordenadas polares. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Você tem aqui um ponto P qualquer no espaço, observa a figura aqui do lado. Então, o que você faz? Você projeta esse ponto no plano xy. Então, a coordenada z vai ser 0. E a coordenada xy desse ponto no plano xy, se transformam para coordenadas polares. Então, o que vai ficar vai ser o seguinte, o x continua sendo r cosseno θ, o y continua sendo r seno θ, como acontecia lá em coordenadas polares, e o z vai ser o próprio z. Então, isso aí para você transformar para coordenadas polares, ou para coordenadas cilíndricas, você usa essa fórmula aí. Beleza. Então, você consegue voltar, né? Se eu te dar coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, vocês conseguem achar o x, y, z usando essas fórmulas. E claro, se eu te der o x, o y e o z, vocês conseguem achar o r, θ e z também, usando essas outras fórmulas aqui. Que é basicamente isolando o r e o θ nessas três aqui de cima. Tá, então vamos ver na prática como a gente faz essa transformação, né, de cilíndricas para cartesianas e cartesianas para cilíndricas. Ah, nesse primeiro exemplo, ele pede aqui para encontrar as coordenadas retangulares desse ponto aqui, que está em coordenadas cilíndricas. Tá, então a gente já sabe aqui que o nosso R vai ser igual aqui a 2, né? O nosso θ é 2π sobre 3 e o z é 1. Então, a gente quer encontrar o x, que é o r cosseno θ. Então, isso aqui vai ser igual a r, aqui é 2 vezes cosseno de 2π sobre 3, certo? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes... Aí, o cosseno de 2π sobre 3 é menos 1 meio, né? Então, isso aqui vai ser igual a menos 1. O nosso y vai ser o r seno do θ. Então, vai ser 2 vezes seno de 2π sobre 3. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar aqui raiz de 3. E o nosso z é o mesmo, né? Não altera. Então, z é igual a 1. Aí, então, basta usar as formas que vocês conseguem transformar rapidamente aqui de coordenadas retangulares, de coordenadas cilíndricas para coordenadas retangulares facilmente. Agora aqui no item B, ele pede para encontrar as coordenadas cilíndricas desse ponto aqui. Então, a gente tem o x, o y e o z. Aí lembra lá que o r vai ser encontrado como sendo a raiz de x quadrado mais y quadrado, né? Então, vai ser que a raiz de 9 mais 9. Isso aqui vai dar 3 raiz de 2. Lembra também que a tangente de θ vai ser o y sobre x, né? Lembra lá que θ é o arco tangente. É só dividir, na verdade, o y por x lá nas fórmulas que você encontra essa outra fórmula aqui, que a tangente de θ é y sobre x. Então, vai ser igual aqui a menos 3 sobre 3. Então, significa aqui que a tangente de θ vai ser igual a menos 1. Então, daqui você tira, resolvendo essa equação aqui trigonométrica, né? Tangente de θ igual a menos 1. Você encontra aqui que o θ, um valor de θ, né, na verdade, porque como a tangente é uma função periódica, isso aí vai ter infinitas soluções. Mas aqui você pega a solução de entre 0 e 2π,
que é o 7π sobre 4, né? 7π sobre 4. Beleza. Então, a gente já achou aí o θ, já achou o r. O z sempre é o mesmo, né? Então, o nosso ponto vai ser o seguinte, vai ser o r aqui, que vai ser 3 raiz de 2. O θ, que é 7π sobre 4. E o z sempre é o mesmo, então z é menos 7. Então, tá aí o nosso ponto em coordenadas cilíndricas. Nesse segundo exemplo, ele quer que a gente descreva aqui a superfície cuja equação em coordenadas cilíndricas é z igual a r. Tá, então o que a gente faz aqui? Substituir o valor do r, né? Transformar tudo para coordenadas cartesianas, que a gente conhece mais, essas superfícies que a gente via lá em vetores, geometria analítica e vetorial, no caso. Então, beleza, vamos fazer essa transformação. Então, z vai ser igual a r, né? Só que r a gente sabe que é o x quadrado, na verdade, a raiz de x quadrado mais y quadrado, né? Então, isso aqui é raiz de x quadrado mais y quadrado. Levando aqui o quadrado dos dois membros, fica o seguinte. Z ao quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Aí quem lembra lá de quádricas, vai perceber que isso daqui é a equação de um cone. E que a figura, que o gráfico dele está representado aqui nessa figura ao lado. Então, o gráfico a equação de um cone em coordenadas cilíndricas, ele é um pouco mais simples, né? É só z igual a r. Cartesiana já é um pouco mais longo. Então, a coordenada cilíndrica consegue deixar mais simples as equações de algumas figuras. Em particular, né, um exemplo disso é o cilindro. Lembra lá que um cilindro um cilindro no R3 é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1a ao quadrado. E o z, pertence aos reais, ele vai variar, né? Isso aqui é a equação do cilindro. Passando isso aqui para coordenadas cilíndricas, vai ficar o seguinte, vai ficar r ao quadrado igual a ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar r igual a, né? Já que o r é sempre positivo. Então, observe que a equação de um cilindro em coordenadas cilíndricas é bem simples, como se esperar, né? A mesma coisa vai acontecer com coordenadas esféricas, a gente vai ver mais à frente. Beleza, então continuando aqui, a gente vai aprender agora a fazer cálculo de integrais usando essas coordenadas cilíndricas, né? Fazendo a mudança para coordenadas cilíndricas. Da mesma forma que acontecia com coordenadas polares, a gente, quando faz a mudança de coordenadas, a gente vai ter que multiplicar por algum valor, né? Nesse caso, a gente vai multiplicar por r também. Então, é o mesmo valor que a gente multiplicava lá em coordenadas polares. É até entendível porque a mudança é muito parecida com coordenadas polares. Então, aqui a gente vai fazer basicamente isso. A gente vai pegar... Eu quero integral sobre uma região E, do R3 aqui, né? Então, o que é que eu faço? Eu coloco essa região em coordenadas cilíndricas, calculo a integral da função f, só que em vez de dependendo do x, y, z, dependendo do r, θ e do z, né? E no final multiplica por r e calcula a integral normalmente. Beleza, então a dificuldade sempre, claro, vai ser pegar a nossa região e transformá-la em coordenadas cilíndricas, né? Então, era a dificuldade maior. Mas é isso que a gente vai fazer. Beleza, aqui nessa figura está representada uma região aí. E aí o que a gente faz, né? A gente pega a projeção em um dos planos, no caso, pegou a projeção aqui no XY, pegou essa região D, colocou em coordenadas polares, então calculou a integral sobre essa região D e depois calculou a integral sobre o Z, né? Só que o Z a gente se mantém intacto, então a integral na variável Z vai ser de u1 até o 2, né? Que são os limites do Z, que são duas funções. Beleza. Então vamos lá para um exemplo. Eu quero aqui calcular, eu tenho um sólido E, está dentro do cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1. Ele é limitado abaixo. Não, na verdade ele está abaixo desse plano z igual a 4. E ele está acima desse paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Ele deu aqui a densidade desse sólido. A densidade é proporcional à distância
do ponto, no caso, que a gente está considerando, até o eixo do cilindro, tá? O eixo do cilindro é o eixo Z, né? Porque o cilindro aqui é x² mais y² igual a 1. Tá. Então eu quero saber qual a massa dessa região E, desse sólido E. Então a gente sabe que a massa é a integral, né, sobre a nossa região. Nossa região é integral sobre a região E de, da densidade, né, a densidade delta x, y, z dv, né? Então, a nossa massa ela vai ser dada por essa fórmula. Então, o que a gente precisa calcular é esse delta, né? O delta que é a densidade. Mas a densidade, ele fala que a densidade x, y, z vai ser proporcional, então vai ser uma constante vezes a distância do ponto que eu considero, ou seja, o ponto que eu considero é o ponto arbitrário, né? X, y, z. Vai ser a distância desse ponto até o eixo do cilindro, né? Mas aí, se você considerar, por exemplo, aqui na figura, aqui já está desenhada a figura. Se eu considerar um ponto aqui, x, y, z. X, y, z. Então, a densidade vai ser dada por a distância desse ponto até o eixo, que é o z. Mas esse eixo aqui, o valor dele é, esse ponto, no caso, no eixo, é o 0, 0 e o z, né? Que é um ponto no eixo z. Então, essa distância aí vai ser raiz, né? X² x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais z menos z ao quadrado. Então, isso aqui vai ser basicamente a raiz de x² mais y². Então, já está aí encontrada a nossa função da densidade. Então, aqui a gente só precisa calcular a nossa integral, né? Nossa integral, mas aí a gente precisa primeiro ver essa região E, né? Que é o que está abaixo aqui do z igual a 4 e acima desse paraboloide aqui embaixo. Então a gente precisa parametrizar ele usando coordenadas cilíndricas, né? Que vai ajudar a gente aqui. Então, usando coordenadas cilíndricas, essa região fica da seguinte forma. Já vou usar coordenadas cilíndricas, né? Então vai ser R, θ e Z. Aí, primeiro o nosso θ. O nosso θ, observe que o cilindro ele pega a volta completa, né? Ele está inteirinho, então o θ vai variar de 0 a 2π. O R, ele vai até... Lembra que o R, você pega a projeção aqui dessa figura no plano XY, né? Observe que vai dar um círculo. Então, o R, um círculo de raio 1. Então, o R vai variar de 0 a 1. Beleza. Opa. E agora falta o Z. O nosso Z é certo... Essa primeira parte é tranquila, né? Isso aqui é só basicamente um círculo de centro no 0 e raio 1. Que aí a gente já aprendeu que é de 0 a 2π, que dá a volta completa, e o raio vai até 1. Tá. O Z, abaixo ele está limitado pelo paraboloide, que é 1 menos x² menos y². Só que x² mais y² é r, né? Então, abaixo vai ficar 1 menos r ao quadrado. E acima é z igual a 4, então, que é o 4. Tá aí já montado, então, a nossa região E. O que a gente precisa fazer agora é calcular a integral. A gente sabe que calcular a massa, no caso, que é dada por essa integral aqui. Integral é da densidade que é K vezes raiz de x² mais isso, y² dv. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar integral. Aí o caso aqui, o z fica variando de 1 menos r ao quadrado até 4. O r de 0 a 1 e o θ de 0 a 2π. Aqui vai ficar k vezes... Aí raiz de x² mais y² é exatamente o r, né? Então, esse aqui vai ficar r. E lembra que tem que multiplicar pelo r aqui da fórmula. Então, vai ficar multiplicado por outro r aqui. E aqui vai ficar dz, dr, dθ. Então, já está montada a integral. Ficou bem simples, né? Observe que se fosse montar essa integral usando coordenadas cartesianas, ia ficar uma coisa gigante, super difícil de calcular.
Então, facilita muito usar as coordenadas é, esfe- é, coordenadas cilíndricas. Nossa, fugiu o nome aqui. Beleza. Então, continuando aqui a integral, 0 a 2π, 0 a 1. Aqui vai ficar K, esse K é uma constante, eu já posso tirar aqui de todas as integrais. Vai ficar aqui a integral de r ao quadrado. Então, vai ficar r ao quadrado. dz vai ficar z, né? Avaliado aqui no 1 menos r ao quadrado, 4 dr dθ. Continuando essa integral, vai ficar k, integral de 0 a 2π, 0 a 1, r ao quadrado, vezes 4 menos 1, aí fica 3, mais r ao quadrado. Beleza, esse aqui, dr dθ. Vai ficar k, 0 a 2π, 0 a 1, 3r ao quadrado, mais r à quarta, dr dθ. Então, calculando essa integral aí em relação a r, vai ficar o seguinte. K, 0 a 2π, 3r ao cubo sobre 3, vai ficar r ao cubo, mais r à quinta sobre 5. Beleza, avaliando 0 a 1. Continuando aqui, dθ. Então, vai ficar aqui k, integral de 0 a 2π, 1 mais 1 quinto, né, que dá 6 quintos, dθ. Então, isso aí vai ficar 6 quintos, θ, 0 a 2π. Então, vai ficar aqui 12π sobre 5. Ah, eu esqueci aqui do K, né? 12π sobre 5 vezes K. Então, a massa do nosso sólido vai ser dado por esse valor. Tá, continuando aqui, vamos pegar um outro exemplo. Vamos calcular essa outra integral aqui. Observe que apareceu muito x² mais y². Sempre que aparecer isso, a gente já de cara pensa em usar coordenadas cilíndricas, né? Então, vamos aqui usar coordenadas cilíndricas. Primeiro, vamos identificar a nossa região E. A nossa região aqui em coordenadas cartesianas, essa região vai ser dada por o x variando aqui de menos 2 a 2, né? O y está variando de raiz de 4 menos x² até, menos aqui, até 4 menos x². E o z está variando de raiz de x² mais y² até 2. Tá aí nossa região em coordenadas cartesianas. Em coordenadas certinho. Em coordenadas cilíndricas, se eu colocar aqui r, θ, z, a nossa região vai ser a seguinte. Observe aqui que o x e o y, se eu for desenhar essa figura aqui, no plano x e y, eu tenho aqui o x, y, o x variando de menos 2 a 2, e o y variando de menos raiz de 4 menos x², essa parte de baixo, né? E a parte de cima é raiz de 4 menos x². Observe que essa fronteira aqui, essa regiãozinha, é exatamente essa x² mais y², essa circunferência, igual a 4, né? Porque aí só fez isolar aqui o y, então ficou a parte de cima raiz de 4 menos x², a parte de baixo é menos raiz de 4 menos x². Então, beleza.
no plano XY é essa região. E essa região em coordenadas polares, né, que a gente pega o rθ aqui, o r varia de 0 a 2, então 0, o θ de 0 a 2π, né? O r de 0 a 2, que seria exatamente essa circunferência. O círculo, no caso, né, que é todo preenchido. Então, 0 menor ou igual que r menor ou igual que 2. E o z é o próprio z, né? O z aqui vai de baixo pela raiz de x² mais y², que é exatamente o r. Menor ou igual que z, menor ou igual que 2. Tá, então já transformamos aqui a nossa região E para coordenadas cilíndricas. Então vamos montar a nossa integral. Ok, vai ficar integral. Aqui o θ de 0 a 2π. O r de 0 a 2. O z de r a 2. A nossa função é x² mais y², né? Então é r ao quadrado. Multiplica aqui pelo nosso r da fórmula. Vai ficar aqui dz, dr, dθ. Então, só é resolver agora essa integral que ficou muito mais simples. Então, vai ficar integral de 0 a 2π. Aqui, tá. Integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 2. Aqui vai ficar integral em z, né? Então, é r ao cubo vezes z, avaliado de r a 2. dr, dθ. Então, vamos ficar aqui com o seguinte. Vai ficar r ao cubo vezes 2. Vai ficar 2r ao cubo menos. Aí multiplica por r aqui, menos r à quarta, né? É exatamente isso. Certo, dr, dθ. Então, integrando aqui em relação a r, vai ficar 2r à quarta sobre 4. Então, vai ficar r à quarta sobre 2. Menos r à quinta sobre 5. Avaliados aqui no 0 a 2, dθ. Então, vamos ficar com a integral de 0 a 2π. 2 elevado a 4 aqui é 16, né? Fica 16 sobre 2 dá 8, menos 2 a quinta, 32, sobre 5, 32 quintos, dθ. Então, somando isso aí, vai ficar de 0 a 2π. 8 menos 32 quintos vai ser... Vou fazer aqui 5 vezes... 5 vezes 8, 40. Então, 40 fica 8 sobre 5, né? Dθ. Então, integrando isso aí, vai ficar 8 sobre 5 θ, de 0 a 2π. Então, vai ficar aqui 16 π sobre 5. Então, tá aí o valor da nossa integral. Continuando, agora vamos falar sobre integrais triplas usando coordenadas esféricas agora, diferentemente das das cilíndricas. Aqui nas esféricas, o z também ele vai ser alterado. Olha a lógica aqui que a gente faz. A gente faz o seguinte. A gente tem aqui um ponto P, que observa aqui a figura, P, X, Y, Z. A gente quer transformar em coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas a gente vai considerar três valores aqui, que seria o ρ, θ e psi. Então, a primeira coisa que a gente faz é projetar esse ponto no plano XY. Então, eu tenho aqui o P'. E aí, o que eu vou fazer agora é fechar dois triângulos. Esse primeiro aqui, que é essa altura aqui do ponto P, no caso, a reta que liga P' a P. Essa outra reta aqui, que seria... Observe que essa primeira reta que eu desenhei tem tamanho Z, né? Que é exatamente a altura desse ponto P, que é a coordenada Z. Eu tenho essa outra reta que liga a origem até o ponto P. O tamanho dela, o módulo dela, desse vetor, no caso, eu chamo de ρ, tá aqui. O tamanho da reta, do segmento reta que liga a origem até esse P' eu chamo de R, certo?
E aí o ângulo que é o vetor formado por P, da origem ao P, no caso, né? Formado pela origem ao P, esse segmento de reta, o vetor, o ângulo desse segmento de reta, com o eixo OZ, no caso, o eixo positivo do Z, né? A parte positiva do Z, a gente chama de π, esse ângulo, então tá aqui. No caso, observe que você começa a medir esse ângulo do eixo Z positivo. E o θ a gente começa a medir do eixo X positivo. Então, a gente chama esse ângulo aqui de θ. Então, para deduzir as nossas fórmulas, a gente vai precisar só desses dois triângulos. O OP, P', que é um triângulo retângulo, né? Aqui, ó. E temos o outro triângulo que seria o O, deixa eu chamar isso aqui de X. O OX, P', que é um outro triângulo retângulo também. Aí, a partir das relações métricas no triângulo, a gente consegue deduzir o seguinte. Primeiro desse triângulo de cima, que o OP, P', a gente deduz que o Z é igual a ρ cosseno de π, o R é igual a ρ seno de π. Então, e agora usando o triângulo de baixo e essas duas fórmulas de cima, a gente consegue encontrar aqui que o X vai ser o ρ seno de π cosseno de θ, o Y vai ser o ρ seno de π seno de θ. E o Z vai ser o ρ cosseno de π. E ainda a gente consegue tirar dessas fórmulas que o ρ ao quadrado é x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Beleza, então a gente já tem aí nossas formulazinhas de coordenadas cilíndricas, desculpa, esféricas, que está aqui já. É bom lembrar essas coordenadas. E aí vamos agora ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, ele pede aqui para a gente encontrar as coordenadas retangulares. As coordenadas retangulares desse ponto aqui, que ele deu em coordenadas esféricas, né? Então, primeiro a gente sabe que o nosso ρ aqui vai valer 2. O nosso θ vale π sobre 4, aqui no caso ρ, θ e o π, né? Então, vamos lá calcular o nosso x, y, z, né? Em coordenadas retangulares. O x, a fórmula do x é a seguinte, é a ρ seno de θ, desculpa, seno de π, cosseno de θ. Então, vai ficar 2 seno π sobre 4, cosseno π sobre 3, né? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes seno, certo? Ok. Opa, eu escrevi alguma coisa errada aqui. Ah, não, o ponto que eu queria é o 2π sobre 3. Eu troquei aqui. Certo. Π sobre 4. Tá, beleza. O nosso π aqui é o π sobre 3, né? Eu fiz ao contrário. E o θ, que é o π sobre 4. Agora sim. Aí fica 2 vezes, aí isso aqui tá correto. Fiz ao contrário, o seno de π sobre 3, né? Que é 60 graus, vai ser raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 4 vai ser igual a... certo. Raiz de 2 sobre 2. Tá, então isso aqui vai ficar igual a raiz de 6 sobre 2, não é isso? Beleza. Certinho, continuando aqui. O nosso y vai ser o ρ seno de π seno de θ, né? Então vai ficar 2 vezes seno de π sobre 3 vezes seno de π sobre 4. Isso aí vai ser a mesma coisa, né? Porque o seno e o cosseno de π sobre 4 é a mesma coisa. Então vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar raiz de 6 sobre 2 aqui. Tá. Falta só o nosso z agora. O z é mais simples, né? Só o ρ seno de π. Opa, não, cosseno. Cosseno de π. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o cosseno de π é o cosseno de π sobre 3.
Cosseno π sobre 3 aqui no caso é 1/2, então vai ficar 2 vezes 1/2, okay? Igual a 1. Então, o nosso ponto aqui em coordenadas cartesianas, ele vai ser dado por x é raiz de 6 sobre 2, raiz de 6 sobre 2 e 1. Tá. Graficamente, esse ponto, ó, a gente já poderia desenhar ele sem saber as coordenadas cartesianas, né? Porque lembra que o ρ é 2, né? Então, essa distância aqui é 2. O ângulo que ele faz com a projeção, no caso, aqui que seria o P'. Aí o ângulo que faz com o eixo X tem que ser π sobre 4, então tá essa, essa aqui, essa aqui seria a projeção, né? E o ângulo que faz com o eixo Z é π sobre 3, então tá aqui. Então esse ponto só pode ser esse daí representado na figura, que bate com esse ponto aqui também, né? Se for desenhar ele. O X vai ser aqui. Opa. Se você fosse desenhar o X e o Y, tá um pouco mal desenhado aqui. Mas o x e o y seria a raiz de 6 sobre 2, raiz de 6 sobre 2. Observe que bate, né? Que são sinais positivos. E a altura z seria 1. Então, essa altura aqui é 1. Beleza. Então, esse mesmo ponto pode ser representado de duas formas, né? Nesse caso. Em coordenadas cilíndricas e coordenadas... Opa, em coordenadas esféricas e coordenadas cartesianas. Beleza. Um outro exemplo aqui seria encontrar as coordenadas esféricas desse ponto aqui. 0. Então, aqui seria o nosso x, y, z, né? Então, a gente vai encontrar as coordenadas esféricas desse ponto. Então, a gente tem que encontrar o ρ, tem que encontrar o θ e o π. O ρ é o mais simples, né? O ρ é só você pegar aqui a raiz de x² mais y² mais z². Então, vai ficar aqui a raiz de 0², então tá direto aqui a 0, mais o y² vai ser 4 vezes 3, 12, mais 4, né? Então, isso aqui vai ficar raiz de 16, dá 4. Então, nosso ρ é 4. O cosseno de π é z sobre ρ, né? Isso aí essa é uma das fórmulas que eu falei. Então, z sobre ρ, nosso z é quanto? É menos 2, o nosso ρ é 4, então é menos 1/2. Então, a gente precisa achar uma solução aqui de cosseno de ρ igual a menos 1/2, mas lembra que o nosso ρ varia de 0 a 180, né? O ângulo que forma com o eixo z positivo. Então, o valor desse ângulo, resolvendo essa equação aqui, tem que ser exatamente o 2π sobre 3. Beleza. Aí a nossa próxima equação para achar agora o valor de θ, né, que é o que está faltando, já achamos o ρ e o π. A gente vai usar essa fórmula aqui. Cosseno de θ é igual ao x sobre o ρ seno de π. Tá. Essa fórmula foi obtida da fórmula do x, né? Que o x é o ρ seno de π vezes o cosseno de θ. Aí só é isolar o cosseno de θ aí. Então, beleza. Vai ficar x, que é o valor do x, é 0. Né? 0 sobre... Esse valor aqui eu nem preciso calcular, né? O ρ seno de π. Então, mas só calculando aqui, o ρ é 4. E o seno de π é o seno de 2π sobre 3, que vai dar um valor negativo do 60, então menos raiz de 3 sobre 2, né? Então vai ficar menos 2 raiz de 3. Então, mas vai dar zero do mesmo jeito, nem precisa calcular. Então, o θ tem que ser π sobre 2, né? Π sobre 2 é zero. Tá, então temos aí a nossa ρ, θ e o π, o nosso ponto em coordenadas esféricas vai ser dado por 4 π sobre 2 e 2π
sobre 3. Tá, então temos aí já o nosso ponto. E agora a gente vai aprender a calcular integrais triplas usando essas coordenadas esféricas. Então, se a gente tem uma região aqui que em coordenadas esféricas ela é limitada aqui o ρ de A até B, o θ de alfa até beta e o psi de C até D. Então, se temos essa região E e queremos calcular a integral da função f aqui, observe que a função f está em coordenadas cartesianas, a gente pode fazer a mudança de coordenadas aqui. Então, o e fica aqui, os limites de integração do ρ, do θ e do psi vão ser dados por esses números, né? Que foi lá, foi lá a definição do nosso e. Então, a f a gente faz depender agora desses novos valores, né? Do ρ, dessas novas coordenadas, do ρ, do θ e do psi. Usando aqui a fórmula, né? Esse aqui é o valor do x, aqui é o valor do y, aqui é o valor do z. São as nossas fórmulas. E no finalzinho lá, lembra lá que em coordenadas cilíndricas a gente multiplicava por r. Aqui no nosso caso a gente vai multiplicar por esse valor aqui. A gente vai multiplicar por ρ ao quadrado vezes o seno de π. Beleza? Então, basicamente você vai trocar a coordenada, multiplicar por esse valor e calcular a nova integral. Tá, então vamos usar agora isso que a gente aprendeu para calcular essa integral tripla aqui sobre essa região B, que é dada pela esfera unitária aqui, né? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado menor ou igual que 1. Tá, então vamos lá. Primeiro vamos parametrizar aqui a região B, né? A região B, você sabe que ela é uma esfera, né? Então, opa, que péssimo desenho, mas é isso. Tá, eu tenho essa esfera aqui. Uma forma de parametrizar a esfera, no caso para coordenadas esféricas, que seria o ρ, o θ e o psi. O ρ, como é a esfera unitária, o ρ vai variar só até 1, né? O θ, como a esfera dá uma volta completa aqui, então vai ficar 0. Se você pegar a projeção no eixo, no plano xy, no caso, né? Vai ficar de 0 a 2π o θ, até 2π. E lembra que o psi, ele é o ângulo que o ponto faz com o eixo z. Então, no máximo, esse valor vai ser π, né? Porque aqui, em qualquer ponto, você pega da esfera e pegar o ângulo que faz com o eixo z positivo, ele sempre vai ser menor do que 180. Porque se você pegar aqui, por exemplo, o máximo vai ser pegar um ponto no eixo z negativo, né? O ângulo vai dar 180. Aí, se você for por um lado, você considera o ângulo pegando o ângulo do lado direito. Se você for pelo outro lado, considera o ângulo pegando o lado esquerdo. Então, sempre vai ser menor do que π. Isso aí você pode pensar geometricamente, você consegue ver isso. Sempre vai ser menor ou igual que π. O θ é sempre 2π porque você sempre, por exemplo, se você pegar aqui um ponto aqui, eu quero saber o ângulo que ele faz, mas sempre no sentido anti-horário aqui, né? Então, seria aqui um ângulo maior do que 180. Mas no nosso caso aqui da esfera, a gente sempre pega o ângulo que faz com o eixo z positivo, mas de qualquer lado, de um lado ou de outro. Então, sempre vai ser, no máximo, até π. Tá, então isso seria a parametrização aqui da região B, da esfera. E aí a gente basta calcular aqui a integral. Integral aqui. O ρ varia. O θ varia de 0 a 2π. O ρ varia de 0 a π. Desculpa, o psi varia de 0 a π. O ρ varia de 0 a 1. O nosso. A nossa função vai ser e elevado a x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Ρ ao quadrado, né? Esse ρ ao quadrado elevado a 3 meios vai ficar ρ ao cubo, né? Isso aqui vai ficar ρ ao cubo.
Beleza. Então, continuando aqui, beleza, rho ao cubo. Aí aqui eu vou multiplicar ainda pelo nosso pelo nosso fator aqui, né, que é rho ao quadrado vezes seno de π. Então, rho ao quadrado seno de π. Aí aqui d π, d, d rho, d π, d θ. Tá, então tá aí montadinha a nossa integral. Vamos calculá-la. Primeiro aqui, integral em relação a ρ. Integral em relação a ρ, a gente vai usar a substituição. A gente vai substituir aqui, chamar u de ρ ao quadrado. Rho ao quadrado. Não, ρ ao cubo. Então, isso aqui vai ficar du igual a 3 ρ ao quadrado de ρ, né? Então, a gente pode aí mudar essa integral. Vai ficar de 0 a 2π. Integral de 0 a π. Os limites de integração vamos alterar aqui. O ρ varia de 0 a 1. Então, o u tem que variar de 0 ao cubo até 1 ao cubo. Então, vai ficar 0 a 1 da mesma forma, né? Então, isso aqui vai ficar E elevado a u. Esse ρ ao quadrado vezes dp, ρ ao quadrado vezes dp, que está aqui, é du sobre 3, né? Então, vai ficar du, é elevado a u, du sobre 3, aí tem o nosso seno aqui, de π, aí sobre 3, né? Pronto. Aí du, dψ, dθ. Tá, então vamos calcular agora essa integral que ficou bem mais simples. 0 a 2π, 0 a π. Integral disso aí em relação a u vai ser o próprio e elevado a u, né? O seno de π sobre 3, eu repito aqui, vai ficar e elevado a u, avaliado do 0 a 1, dψ, dθ. Então vai ficar aqui integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, seno, aí avaliado aqui no 1 vai ficar elevado a, vai ficar seno, vai ficar e elevado a 1, que dá e, menos elevado a 0, que dá 1. Então vai ficar e menos 1, certo? Sobre 3, né? Vezes seno de π, de π, dθ. Beleza. Continuando nossa integral, fica 0 a 2π, aí aqui é menos 1 sobre 3, que é uma constante. A integral do seno é menos o cosseno, né? Então, vou colocar o menos aqui na frente. Menos o cosseno de π. Ok. Avaliado de 0 a π. D. Θ. Continuando aqui. Isso aqui vai ficar a integral de 0 a 2π. Cosseno de π é menos 1, né? Então, vai ficar e menos 1 sobre 3, porque aí você cancela esse menos com menos 1, menos a cosseno de 0 a 1, né? Então vai ficar mais e menos 1 sobre 3 dθ. Então isso aqui vai ficar igual a integral de 0 a 2π, 2 terços, e menos 1 dθ. Aí isso aqui integrando em relação a θ vai ficar 2 terços, e menos 1. Isso aqui é θ, no caso, avaliado de 0 a 2π. Isso aí vai ficar 4π sobre 3 é menos 1. Isso aí seria o nosso resultado final. Para finalizar, vamos fazer esse aqui, esse exemplo 4. Eu quero determinar o volume do sólido que está limitado pelo cone
z igual a raiz x quadrada mais y quadrado, e pela esfera x quadrado mais y quadrado mais e quadrado igual a z. Tá, então já está desenhado aí nessa figura o cone, o que está entre o cone e essa esfera, né? Essa figura aí, tipo um peão, né? E vamos agora parametrizar essa figura com coordenadas cilíndricas, né? Desculpa, esféricas. Então vamos lá fazer isso. Primeiro vamos transformar nossas figuras ou nossas funções para coordenadas esféricas. Primeiro aqui o x quadrado mais y quadrado mais e quadrado igual a z. Isso aí vai ficar o seguinte, vai ficar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a z. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado é rho quadrado, né? Então, rho quadrado igual a... E o nosso z, a formulazinha do z, é rho cosseno de π, né? Então, aí a gente pode simplificar por rho, aí vai ficar rho igual a cosseno de π. Então, já temos aqui a nossa primeira equação. A segunda equação é z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. Tá, beleza. O nosso z é igual a rho cosseno de π, né? E o nosso, aí vai ficar raiz. O nosso x quadrado, pegando lá a fórmula do x, vai ser rho ao quadrado, seno ao quadrado de π, cosseno ao quadrado de θ, né? E a fórmula do y é rho ao quadrado, seno ao quadrado de π, seno ao quadrado de θ. Tá, então a gente pode simplificar aqui colocando em evidência aqui o rho seno ao quadrado, rho seno ao quadrado, dentro, aí vai ficar só cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1, né? Então some. Então vai ficar só rho ao quadrado, seno ao quadrado. Quando tira a raiz, vai ficar só rho seno de θ, ou de π. Tá, então, essa equação vai ser a mesma coisa que cortando aqui o rho, né? Vai ficar cosseno de π igual ao seno de π. Então, quando cosseno é igual a seno, a gente consegue encontrar a solução dessa equação, né, trigonométrica, que é o π igual a π sobre 4. Então, o π aqui vai valer π sobre 4. Então, já achamos as duas equações em coordenadas cilíndricas. Vamos montar agora a nossa região E, né? Nossa região E. Aqui, observe que essa parte de baixo, que foi o que a gente acabou de encontrar, é π, π igual a π sobre 4. E essa de cima é ρ igual a cosseno de π. Tá. Então, vamos montar a região E aqui, observando a figura, claro. Aí vai ser o ρ, θ e π, né? Tá ok. Primeiro, vamos observar o nosso ρ. No caso, ρ. Primeiro θ aqui, né? Vamos colocar primeiro θ. 0 menor... Opa. Observe que o θ, quando você pega a projeção dessa figura no eixo XY, a gente vai ter um círculo, né? Então, o θ vai variar de 0 a 2π. O próximo aqui vai ser o próximo vai ser o π. O π vai ter o seguinte comportamento. Observe que o π é o ângulo que faz aqui com o eixo z positivo, né? Então, na parte de baixo, esse ângulo que faz com o eixo positivo aqui é π sobre 4. Então, aqui o π sobre 4. Eu tenho aqui o π sobre 4, que está sendo o ângulo com o eixo x, certo? Beleza, então eu tenho... Se a gente varrer aqui o π de 0 a π sobre 4, a gente está varrendo toda essa área aqui do cone, né? Toda a parte do cone, que é a nossa base aqui. Então, o π vai variar de 0 a π sobre 4.
que a gente fazendo essa variação do 0 a π sobre 4, a gente está varrendo todo esse cone. Beleza, é isso que eu quero que vocês vejam. Então, eu varri já tudo que está em volta dessa figura. Já varri o psi, que seria o ângulo que essa figura faz com o eixo z, então é de 0 a π sobre 4. Falta varrer só o ρ, né? Ou seja, a distância de um ponto dessa figura até a origem. Mas o ρ a gente já calculou aqui que ele começa no zero, né? Tá aqui na origem, a nossa figura está na origem. Começa na origem, ρ. E por cima ele está limitado aqui pela nossa esfera, né? Essa parte da esfera. E a gente viu que esse ρ vai ser o cosseno de π. Então, a parte de cima aqui é o cosseno de π. Então, beleza. O θ seria pegando a projeção dessa figura sobre o plano xy, então varia de 0 a 2π. O π é pegando o ângulo que essa figura está fazendo com o eixo z, né? O eixo z positivo, então é π sobre 4, porque é o cone. E o ρ começa na origem aqui no zero e vai até a parte de cima aqui da esfera, que é o cosseno de π. Beleza, então já está montadinho a nossa região E. Para calcular o volume dessa região E, é só calcular aqui a integral tripla sobre E de 1 dV, né? Então, beleza. Então, vamos montar aqui a integral. O θ é de 0 a 2π. O ρ de 0 a π sobre 4. Ou π, desculpa. E o ρ vai variar de 0 ao cosseno de π. Aí aqui vai ficar 1 vezes aquela funçãozinha que a gente sempre coloca, né? Que é o ρ ao quadrado. Não precisa colocar esse 1, né? Ρ ao quadrado, seno ao quadrado. Opa, não é ao quadrado. Seno de π. Aí, dρ, dπ, dθ. Então, basta só calcular agora essa integral. Então, vai ficar aqui integral 0 a 2π. Integral de 0 a π sobre 2. Aqui integral é em relação a ρ primeiro. Então, vai ficar ρ ao cubo sobre 3 seno de π, avaliado aqui de 0 ao cosseno de π, dπ, dθ. Certinho. Então, isso aí vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 2. Vai ficar cosseno ao cubo de π, seno, cosseno ao cubo de π, seno de π, certo, sobre 3, né? Sobre 3 dπ, dθ. Beleza. Aí só mudando aqui esse limite de integração aqui é na π sobre 2, não é π sobre 4, né? A gente viu que é π sobre 4. Aqui, π sobre 4. Tá. Então, fazendo aqui a resolvência integral, chamando aqui vou fazer por substituição. Chamando de cosseno de π, du vai ser menos seno de π de π. Tá, então vamos mudar as variáveis aqui. Integral de 0 a 2π. Integral. Quando o π é 0, o cosseno de 0 é 1, né? E quando o π é π sobre 4, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Certinho, cosseno de 0, certinho. Beleza, isso mesmo. Aí aqui vai ficar cosseno ao cubo vai ser u ao cubo, né? Sobre 3, que já está aqui, vezes o seno de π de π vai ser o menos
menos du, né? Então, menos du. Opa, menos du. É, menos du, certinho. E agora, deteta. Agora, integrando isso aí, vai ficar integral de 0 a 2π. Menos o a quarta sobre 12, avaliado aqui de 1, a raiz de 2 sobre 2. Falta aqui o deteta ainda. Então, vai ficar integral de 0 a 2π. Isso aqui vai ficar o a quarta. Então, vai ficar menos. Isso aí, a quarta vai ficar, se for ao quadrado, dá 1/2, aí vai ficar 1/4, 1 sobre 48. Mais 1 sobre 12. Deteta. Isso aqui vai ser igual a... Aí 1 sobre 12 é a mesma coisa que 4 sobre 48, né? 4. Aí menos 1 vai ficar 3 sobre 48. 3 sobre 48, que é a mesma coisa, dividido por 3 aqui é 1 sobre 16, né? Então vai ficar 1 sobre 16, integral de 0 a 2π, deteta. Aí vai ficar 1 sobre... Na verdade, fica θ sobre 16, avaliado de 0 a 2π. Isso aqui vai dar π sobre 8, que é o nosso resultado. E isso finaliza aqui a nossa aula.